1 Reis 19, esse texto tem como epígrafe Elias no monte Horebe. Está escrito assim na versão que eu tenho: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Vou repetir: Que fazes aqui, Elias? Glória a Deus. Eu quero refletir com os irmãos essa manhã sobre a caverna não é o meu lugar. Repita após mim: a caverna não é o meu lugar. Com mais ímpeto agora, com mais veemência: a caverna não é o meu lugar. Assente-se, por gentileza. Falar de Elias é um tanto quanto empolgante, porque Elias foi cognominado ou apelidado de o leão dos profetas. Elias foi um homem que deixou as suas marcas, as suas pegadas, um homem que caminhou, um homem que se doou profeticamente, e o Senhor presenteou Elias no final da sua vida, tomando para si vivo. A partida de Elias diante dos olhos do profeta Eliseu tipifica, aponta para o arrebatamento da igreja. Eliseu é o tipo da igreja que fica, e Elias é a igreja que parte no estrugir da última trombeta. Para entendermos o capítulo 19, precisamos retroceder um pouco, contextualizar. Elias, ele surge num cenário extremamente caótico. Quem é que governava quando Elias aparece? O rei Acabe, um homem ímpio e que não tinha aliança com Deus. Acabe era um homem divorciado da verdade, dos princípios morais e espirituais. E quando parece que o negócio não pode piorar, Acabe faz uma aliança. A mulher que era pior que ele. Aquela frase, dá para piorar, cabe bem na vida de Acabe. Dá, e bastante. Porque Acabe, ele faz uma aliança matrimonial com uma mulher que também não tinha nada de Deus. Jezabel é a figura que representa a imoralidade na Bíblia. É uma figura que representa tudo aquilo que não presta, decadência moral e espiritual. Jezabel era filha de Etibaal, e Etibaal tinha princípios e valores que nada tinha a ver com os princípios estabelecidos na palavra do Senhor. Eles cultuavam o baalismo, o culto era a Baal. Então, quando Jezabel
E Acabe era aquele homem que era coordenado nos bastidores. Acabe era o rei, o mandatário, mas Jezabel era quem ditava as regras. Acabe era o cabeça, mas Jezabel era o pescoço que movia a cabeça. É ela quem colocava as cartas na mesa. E ela desejava, ela tinha como alvo estabelecer o baalismo em Israel. E Jeremias capítulo 19, versículo 5, vai traçar para a gente no que consistia o culto a Baal. O culto a Baal consistia em sacrifícios de crianças e os piores abusos sexuais. Crianças eram sacrificadas no culto a Baal e os abusos sexuais eram dos piores que você possa imaginar. Então o cenário político espiritual era dos piores. E o negócio parece que está à deriva. Sabe quando o barco está caminhando para o seu naufrágio? Era este o cenário. O quadro era negro. Aí de repente alguém aparece. De repente, na ótica humana, porque Deus estava já visualizando a queda de Acabe e sua esposa. Me escute. Elias surge e ele vai falar com quem? Com o mandatário. Elias olha para Acabe e diz: olha, vocês dependem da água, atividade agrícola. Se não chove, o gado não bebe água, nada cresce, a terra não produz. Então, segundo as minhas palavras, capítulo 17, não haverá nem orvalho e nem chuva. E parece que Deus gostou desta manifestação de Elias, desta postura de Elias, e ele endossou. Porque Elias não disse segundo o Senhor me diz, assim diz o Senhor. Não, segundo as minhas palavras, não haverá nem orvalho e nem chuva. E Deus olha e diz: eu gostei, estou contigo, Elias. Elias tinha um crédito positivo. Sabe quando você vai no banco e você bota o cartão e sabe que lá tem dinheiro? Por que eu sei que tem dinheiro? Porque você depositou. Porque ao longo de anos e de meses você vem depositando. Então você bota o cartão, consulta a sua conta e sabe que o saldo será positivo. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Quando ele disse: segundo as minhas palavras, o Senhor olhou e disse: saldo positivo, eu não vou fazer chover, eu assino embaixo, Elias. Irmão, olhe bem para mim aqui. Sabe por que é interessante a gente caminhar com Deus, mesmo quando está tudo no azul? Porque quando o dia ruim, o dia amargo se apresenta, Ele olha para ti e diz: saldo positivo, eu mudo a história, eu cumpro com a minha palavra, eu abençoo, eu repreendo o inimigo, eu dou a resposta que ele precisa, porque ele me serve, mesmo quando tudo está bem. Só você que adora a Deus em todos os tempos, só você que serve a Deus quando o negócio está bom, quando o negócio está ruim, adora Ele nesta manhã. Está tudo bem, pastor, nós vamos adorar. Está tudo ruim, pastor, nós vamos adorar, porque Ele é Deus em qualquer situação, e se o adorarmos, Ele vai nos abençoar. É assim que nós cremos. Bendito seja o Senhor. Elias é o homem que tem saldo positivo. Ele sai da presença de Acabe, ele vai para o ribeiro de Querite. E depois, quando pensam que Elias está de boa, está tranquilo, agora eu acho que ele deu uma acomodada. Aquele profeta que disse que não haveria nem orvalho nem chuva, eu acho que ele se aquietou agora. Eu acredito que ele está passeando no shopping aí, que a batata assa. Por quê? Porque Elias vai se apresentar de novo, ele vai propor um desafio. Que desafio é esse, pastor? Havia uma divisão, uma dubiedade. Que dubiedade era essa? O povo adorava Baal de manhã e a Deus à noite. O povo adorava a Deus de manhã e Baal à noite. E Elias olha para aquilo e diz: não, senhor, não, cochear entre dois pensamentos, servir a Deus de manhã e o diabo à noite, não, isso nunca deu certo e nunca dará. Elias propõe um desafio: vamos para o Monte Carmelo, casa do inimigo. Monte Carmelo, casa do inimigo.
E lá nós vamos fazer um desafio. Vamos ver que Deus é o Deus verdadeiro. Elias olha para o povo e diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segui-lo. Mas se Jeová é Deus, se Deus é Deus, segui-o também. O desafio é proposto e Elias vence. O capítulo 18, lemos o 19. O capítulo que antecede mostra a vitória de Elias sobre os... Elias triunfa. Mas agora nós temos um problema. Que problema é esse, pastor? Depois de uma grande vitória, você tem que ficar muito esperto, dobrar a sua atenção, se policiar. Porque no 19, o texto que lemos, ele já se inicia de uma forma dramática. Porque Jezabel, que era tutora dos sacerdotes, dos baalitas, dos adoradores, ela fica um tanto quanto indignada. Ela tem demônio até debaixo das unhas. E ela disse: diga para Elias, assim como ele fez com os meus profetas, eu farei com ele. O dia vai raiar, o dia vai nascer, mas a cabeça de Elias não estará mais no mesmo lugar. Porque eu imagino Acabe, a marionete de Jezabel, chorando as pitangas para ele nos bastidores. Você viu o que ele fez com os nossos profetas? E ele começa a detalhar, a pormenorizar o desafio estabelecido no Monte Carmelo. E Jezabel vai ficando furiosa, e o recado é enviado para Elias: fala para ele que a batata vai assar. E aí, pastor, e aí que Elias toma aquele recado. E aqui nós precisamos já entender algumas coisas, que é exatamente assim que o diabo trabalha nos nossos dias. A atualização histórica mostra muitas coisas. A tecnologia avançou, mas o ser humano continua sendo o mesmo, e o diabo continua sendo o mesmo. Ele sabe das fraquezas e das inclinações de cada um. E o que ele fez, pastor? Ele foi para cima de Elias usando um mensageiro. Acabe fez saber a Jezabel, e Jezabel mandou o recado para Elias. Quando as coisas estiverem bem na nossa vida, não pense que o diabo vai descansar. Quem descansa é quem come arroz e feijão. O diabo é espírito, e ele não precisa repor as suas energias. O recado chega para Elias: ó, Jezabel prometeu a tua cabeça. E esse método, essa metodologia do diabo continua atual, funcionando. Por quê, pastor? Porque o diabo tem os seus agentes nos nossos dias. O diabo usa pessoas para nos amedrontar. Depois de uma grande vitória, depois de um grande brado de Deus na nossa vida, o triunfo, o resultado positivo, alguém olha para você e diz: olha, não é sempre que será assim. Não é sempre que as coisas vão correr do jeito que você espera. A vida cristã não é só assim, é assado. O diabo sempre vai usar a língua. Essa é uma metodologia antiga. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que o Deus que operou no passado opera no presente. Enquanto o diabo tem meia dúzia de asseclas, o Senhor tem um exército de gente para dizer: vale a pena sim. Você venceu lá, você vence agora. Você vai continuar. O diabo tem os seus meios para tentar minar as nossas convicções, mas o Senhor é quem dita as regras. O Senhor é quem conhece a nossa intimidade. O Senhor é quem conhece a tua vida nos avessos. É o Senhor que opera, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que tem as ferramentas que faz com que vençamos todos os embates que a vida nos apresenta. Bendito seja o Senhor, aleluia, glória. Nós temos aqui algo que mexe conosco, capítulo 18 e 19, uma verdade profunda. No 18 Elias vence o desafio, no 19 ele começa a desenvolver um quadro de depressão. Como assim, pastor? Me explique. Uma análise superficial do texto mostra que Elias, ele desenvolve um quadro de depressão.
Alguém acredita que depressão é uma coisa antiga, mas depressão também abate. E aí, pastor, é uma forma de entendermos claramente que a depressão encontrou guarida no coração daquele homem. No capítulo 18, Elias hasteou a bandeira da vitória. Eu venci os profetas de Baal, de Azera, eu triunfei. O Senhor se manifestou e mostrou que Ele é Deus. A confusão foi removida e Ele é Deus definitivamente. Jeová é Deus. Agora no 19, ele está fugindo. No 18 ele vence, no 19 ele está vazando da presença de Jezabel com medo de morrer. E aí, pastor, me explique isso. Como é que a gente entende Elias? Um cara desse calibre, dessa envergadura. Todo mundo tem o capítulo 18 e o 19 na sua vida. Todo mundo tem essa fase, passa por essa fase. Você produz, você faz acontecer, você vai para cima, você acredita, Deus é contigo e as coisas acontecem, os resultados são melhores do que você esperava. Você vence, aquela vitória tão aguardada bateu a sua porta e você celebrou. A vida sozinho, e isso não acontece. Nós precisamos das pessoas, e o diabo tem tentado convencer muita gente que sozinho o negócio flui, e isso não é verdade. Salomão disse: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Davi disse: olha, com bom consoove que os irmãos vivam em união. Por que Davi está dizendo isso? Presta atenção. Ele não está falando da igreja, porque não existia igreja na época. Davi está se referindo aos seus filhos, porque depois que ele deita-se com Batseba, as coisas nunca mais foram da forma que ele esperava. E o que aconteceu, pastor? Aconteceu que a espada, a justiça, alcançou a casa de Davi. Os seus filhos não se entendiam mais. Então ele vai registrar o Salmo 133 e dizer: olha, é bom que os irmãos vivam em união, porque cada um no seu cantinho não dá certo. E quando é que funcionam as coisas, pastor? No meu ministério, na minha família, nos meus negócios? É quando você se une às pessoas. Não qualquer pessoa, mas é quando você faz laços, quando você faz alianças corretas, que vão abençoar a sua vida. Precisamos uns dos outros, espiritualmente, socialmente, profissionalmente, emocionalmente, em todos os departamentos da nossa vida. Nós precisamos das pessoas. Quem é que Deus vai usar, pastor? É gente. O Senhor vai usar pessoas para te abençoar. Então não deixe o diabo te convencer que o isolamento é o caminho da vitória. Não, Senhor, nós devemos se unir cada dia mais, no mesmo foco, no mesmo propósito, com os mesmos objetivos, porque assim a vitória será garantida. Se você acredita nisso, bendiga, exalte e glorifique o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se é para o Senhor, aplauda com vida, com vigor. Aleluia. Juntos somos mais fortes, juntos somos imbatíveis. Elias, ele vai agora debaixo de um zimbro manifestar a sua insatisfação. Por quê? Porque Elias se assenta debaixo do zimbro e ele vai dizer: Senhor, basta, eu não sou melhor do que os meus pais. E ele deseja a morte. Senhor, encerra a minha vida, remova a minha vida, anule a minha vida. O Siqueira diria: cancela o CPF dele. Mas Elias não tem a sua oração ouvida. Você já pensou se Deus fosse ouvir aquelas orações que nós fazemos no momento da crise, da confusão? Se Deus fosse te ouvir no momento em que você não está refletindo como deveria? Sabe quando você não tem uma mente sóbria para refletir? Está tudo confuso, está sombrio, nebuloso, e você começa a olhar para cima e falar aquele monte de besteira.
E o Senhor olha e diz: ele não sabe o que está dizendo, o presente dele está confuso, mas eu tenho um futuro brilhante para ele. O diabo quer neutralizar o nosso presente. O Senhor nunca disse para Elias: seja melhor do que os seus pais. Não, Elias disse: eu não sou melhor do que os meus pais. Mas o Senhor nunca pediu isso a ele. Em nenhum lugar da Bíblia o Senhor pede: seja melhor do que os seus pais. Mas Elias estava com a mente tão confusa que ele disse: Senhor, basta, eu não sou melhor do que os meus pais. E a proposta não é ser melhor que ninguém, é cumprir a nossa missão nessa terra, é cumprir os propósitos de Deus nesta terra. Basta, eu não sou melhor do que os meus pais. E ele está todo borocochô debaixo do pé de zimbro. Ele dorme, ele vai descansar, e o anjo aparece para ele. E o anjo vai dizer: olha, levanta aí, amigão, sacode a poeira, bebe água, come pão. Elias comeu pão, bebeu água, e ele voltou a dormir. O pão e a água parece que não animou o profeta. Aí o anjo, obedecendo a ordem divina, vai acordar de novo, vai dar um sacode no profeta e dizer: come, bebe, porque o teu caminho será sobremodo longo. Irmão, essa palavra que eu estou pregando, ela tem uma direção, e ela está alcançando nessa manhã o coração de gente que não acredita mais na sua chamada. E o Senhor me colocou aqui nessa manhã para te lembrar que se você não acredita, isso não importa. O que importa é que Ele te chamou, Ele não te chamou para vergonha. O ministério ainda tem muito a produzir nessa terra. Muitas portas se abrirão. O teu casamento não vai naufragar. Basta, pastor, basta coisa nenhuma. O Senhor te trouxe a este recinto, nesse culto matinal, para te lembrar que Ele é o dono da tua vida. Foi Ele quem escreveu a tua história. A borracha não está nas mãos do diabo. Ele escreveu e ponto final. Bendito seja Ele para sempre. Ele é o dono da história. Nenhum coveiro vai trabalhar na tua vida. Bendito seja Ele. Já estamos encerrando. Elias toma aquela água, come aquele pão, e ele vai prosseguir. E o texto que lemos, estou me detendo no texto, vai dizer que Elias, ele come, bebe e caminha por 40 dias e 40 noites. E ele vai fazer o que, pastor? No versículo de número 9 que lemos, ele vai entrar numa caverna. É muito comum na Palestina cavernas. Em Israel, isso é assunto básico. Elias entra na caverna, e ali ele fica querendo ser mimado pelo Senhor. Parece que não, mas o ser humano, ele gosta do mimo. E o Senhor olhou e disse: eu vou fazer um mimo no profeta, eu vou me manifestar, afinal de contas, eu sou pai. Escute, Elias está dentro da caverna, e o Senhor olha, dá aquela contemplada, tá bom? E o texto vai nos informar o seguinte, que da boca do Senhor, ele vai ouvir as seguintes palavras: o que fazes aqui, Elias? O empolgante destas palavras é que se Deus estivesse do lado de fora da caverna, Ele teria dito: o que fazes aí, Elias? Mas não foi isso que aconteceu. Ele disse: o que fazes aqui, Elias? Pastor, eu não entendi. Eu coloco na tua boca, eu troco em miúdos. O Senhor estava dentro da caverna com o profeta. O Senhor estava lá dentro, no meio das crises emocionais, aquela confusão, a desordem do profeta, aquele desajuste emocional, abraçar a alma do profeta. E o Senhor vai dizer: o que fazes aqui, Elias? Irmão, olhe para mim por gentileza aqui, na ponta do meu nariz. Por que nós não sucumbimos ainda?
Por que você não beijou a lona? Porque naqueles momentos de dor, de angústia, de pesar, o Senhor estava com você e talvez você nem tenha notado. Pastor, por que eu caminho sobre essa terra? Porque é nessa caverna que o Senhor está te ensinando, e é ali dentro que o Senhor está contigo. E a caverna, ela tem os seus elementos pedagógicos, porque dentro da caverna nós aprendemos que o Senhor também está conosco. Elias, ele sofria de um problema chamado de heterotermia. O que é heterotermia? Oscilação de temperatura. Ora está quente, ora está frio. No capítulo 18 de 1 Reis, ele vence o desafio. No 19 está desenvolvendo um quadro de depressão. O que é isso? Oscilação de temperatura, heterotermia. E o Senhor conhecia o profeta nos avessos, conhecia o cheiro do travesseiro do profeta. E lá dentro da caverna, quando ele se dá por vencido, ele está querendo descansar, porque descansar dentro da caverna, já tinha descansado debaixo do pé do zimbro. O Senhor diz: o que você está fazendo aqui, Elias? E o Senhor quer dizer o que com isso, pastor, para o profeta? Qual é o recado para o profeta? E o que isso tem a compartilhar, me ensinar? É que a caverna não é o nosso lugar. A caverna não é o lugar que Deus preparou para a sua vida. Mas pastor, eu sou mortal, eu sou esse comedor de arroz e feijão que você falou. Eu também sou. O problema é que tem gente residindo na caverna. A caverna é apenas um lugar de passagem. Você não pode fixar habitação na caverna. A caverna não é o lugar que Deus te colocou. Você foi lá por conta própria. Mas não se preocupe, a boa notícia é que Deus está lá dentro contigo, nesse momento de dor, de crise, está dizendo: saia da caverna, saia deste lugar hoje, eu te tiro desta masmorra emocional e te sustento até o último dia da tua vida. O teu ministério se cumprirá na sua totalidade, o diabo será envergonhado e o nome dele será glorificado. Se você pega isso para a tua vida, celebra ele nesta manhã, glorifica ele nesta manhã, engrandeça ele, porque ele está contigo na caverna, fora da caverna, ele está contigo na dor, ele está contigo na bonança, ele está contigo em todos os momentos da sua vida, porque ele é Deus e ponto final. Bendito seja ele, aleluia. Elias sai da caverna, porque uma voz mansa, a voz do Pai Celestial, o alcança dentro daquele lugar. Elias ouve a voz de Deus. Mas esse texto mostra algo riquíssimo para a gente, porque no capítulo 18, Deus se manifesta enviando fogo e concede a vitória a Elias sobre os profetas de Azer e Baal. Mas agora aqui dentro da caverna é uma voz suave que alcança Elias. O Senhor está dizendo para Elias: todos os traumas que você está vivenciando, todos os medos, toda a fobia que você está enfrentando, Elias, não significa nada perto do que eu ainda farei através da tua vida. Elias sai da caverna porque ele ouve a voz de Deus. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai ungir reis. Ele vai separar o profeta Eliseu para o suceder, porque Eliseu foi sucessor de Elias. E chegará o momento em que Eliseu tem que contemplar Elias sumindo diante dos seus olhos. Uma carruagem de fogo separa Elias de Eliseu. O redemoinho, a carruagem, são elementos que Deus usa para aquele grande evento que marcara a vida de Elias e Eliseu. Elias é tomado vivo diante dos olhos do profeta Eliseu. Mas antes disso, ele vai ensinar, discipular Eliseu. Ele vai ungir reis, ele vai produzir, ele vai ir além daquilo que a vida o apresentou. Irmão, olhe bem para mim aqui.
Sabe por que Deus te trouxe esta manhã nesta casa? Pastor, para cumprir protocolo? Não, Senhor. O Senhor te trouxe até este recinto para te lembrar que Ele não aceita um ponto final na tua vida. O diabo quer colocar ponto final na minha vida. O ponto final só cabe na vida daqueles que se entregaram. E o Senhor está dizendo: olha, esse ponto final eu não aceito e não faz parte dos meus projetos, porque você não está enxergando nada na tua frente, mas eu já tenho muitas coisas reservadas para a tua vida, e este ponto final é por conta tua. Eu não disse para você colocar ponto final em absolutamente nada. O diabo não prosperará com este projeto sobre a tua vida. O ponto final que ele colocou, que você mesmo colocou, está caindo por terra esta manhã, e você vai testemunhar da grandeza de Deus na tua vida. O teu casamento não vai à falência, o teu negócio não vai à falência. O ponto final que apareceu está sendo removido esta manhã, e o nome de Jesus Cristo será magnificado através de tudo isso. Se você crê nisso, celebra Ele, engrandeça Ele nesta manhã, glorifique e enalteça aquele que tudo pode. O Deus de Elias está nesta casa, aleluia. Se coloque de pé. Esta mensagem está falando com gente que pensou em colocar um ponto final. Essa mensagem está sendo entregue ao coração de gente que pensou em colocar um pastor. Eu já coloquei esse ponto final, pastor. Eu já desisti, eu abri mão porque eu não vejo alternativas, eu não vejo saída, eu não vejo um desfecho positivo, eu não consigo encontrar essa luz no fundo do túnel que o pessoal tanto fala. Eu não consigo vislumbrar absolutamente nada de positivo no que está acontecendo. E o Senhor te trouxe esta manhã para te dizer: você está no lugar certo. Esta palavra é para a tua vida. Eu quero orar por você que acredita que o ponto final está marcando a tua vida. Pastor, o ponto final está fazendo parte da minha vida. Eu decretei, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer mudar isso. Esse ponto final será varrido, e você ainda vai usar a tua boca para testemunhar coisas espantosas que Deus fará através da tua vida. Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Você que colocou um ponto final em algo da tua vida, lá no teu negócio você disse: acabou. O Senhor te trouxe aqui para dizer: acabou coisa nenhuma. Eu recomeço hoje algo novo e extraordinário na tua vida. Deixa eu orar por você. Saia do teu lugar. Eu creio no Deus que faz nova todas as coisas. O diabo está perdendo uma grande batalha aqui nesta manhã. Nenhuma proposta do diabo prosperará na vida daqueles que creem. Sai do teu lugar correndo, venha, venha, nossa fé vai se unir nessa casa. Nenhum projeto do diabo terá êxito contra a tua vida, porque ele não colocou ponto final. O Eterno não colocou ponto final em lugar nenhum da tua vida. Ele está te dizendo: avance, prossiga, continue marchando, continue avançando, porque eu sou o dono da história. Tudo pertence a Ele. A tua vida está nas mãos do Senhor. A tua existência, os teus negócios, aquilo que lá no comecinho de 2023 você disse: Senhor, eu coloco nas tuas mãos, e você não viu o resultado, continua nas mãos do Senhor. E nas mãos do Senhor é o melhor lugar para se estar. Ei, sai do teu lugar, vem correndo pra cá, pastor. Teu rio de vida. O Senhor está dizendo: do teu casamento fui eu não mandei você entrar na casa. Saia dela nessa manhã. Em nome de Jesus, comece a orar. Comece a orar. Você que está aí no teu lugar, estenda as suas mãos. Comece a falar com Deus, o Deus que remove o ponto final. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és a esperança, Tu és o baluarte, Tu és o Deus que promove recomeços, Tu és o Deus que anula todas as propostas de Satanás, Tu és o Deus que abençoa aqueles que Te buscam. A resposta vem do Senhor. O milagre
milagre vem do Senhor. Aquilo que a tua filha precisa vem de ti. Em nome de Jesus, a nossa fé se entrelaça nessa casa. A nossa fé se une porque nós temos. Absolutamente nada em ninguém vai impedir aquilo que o Senhor já planejou para a vida desta mulher. Tu és a esperança, Senhor, desta vida. Abraça ela, sustenta com teu poder, do alto da cabeça, planta dos pés, capacita para a tua honra. Continua usando com poder e autoridade. Em nome de Jesus, tu és a resposta, tu és o alento, tu és o Deus que promove recomeços. Nenhuma arma de Satanás prosperará. Nenhum projeto do diabo prosperará contra a família, contra os negócios. Em nome de Jesus de Nazaré, do alto da cabeça, planta dos pés, aonde ninguém pode tocar, o Senhor pode. O Senhor pode socorrer o aflito, o abatido, aquele que caiu, aquele que desanimou. Em nome de Jesus Cristo, tu és, Senhor, a resposta para esse homem, para essa mulher. A nossa fé se une. Nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado. Nada e ninguém vai impedir que o Senhor realize. Do alto da cabeça, planta dos pés, Senhor, socorre. Abençoa por teu poder, o teu abraço, o teu consolo, meu Deus. Aonde ninguém pode entrar, o Senhor é poderoso para se manifestar, trazendo vitória, o alívio, a alegria que o mundo não pode dar. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. É a nossa fé, Senhor, que se une nessa manhã. Tudo aquilo que luta contra a vida dessa moça, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Do alto da cabeça, planta dos pés, toca, Senhor, aquilo que está faltando, todo desajuste emocional, todo desespero, todo medo, toda fobia, em nome de Jesus de Nazaré. Tu és o Deus que responde, tu és o Deus que capacita, tu és o Deus que muda a história. O que falta na vida desse homem, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Ah, meu Deus, tu és a esperança. O Senhor é a resposta dele. Ele tem esperado no Senhor. A nossa fé se une nessa manhã porque nós cremos. O Senhor vai continuar cuidando de todos os detalhes. Sem os processos, a tua palavra vai cumprir na vida desse homem. Ele vai aí desocupe as suas mãos e aplauda o Senhor nesta manhã. Aplauda pela tua vida, aplauda pela tua salvação, aplauda porque o diabo mais uma vez perde uma batalha nesta casa. Aplauda porque Jesus Cristo está cuidando dos nossos detalhes. Bendito e louvado seja Ele. Nós vamos orar para encerrar a reunião. Daqui a pouco é mais uma reunião, mais um culto. E o Senhor continuará atuando com intensidade nessa casa, porque Ele é o dono da história.
Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar pela tua vida. Você vai almoçar bem. Eu não sei onde você vai, mas você vai continuar tendo extremamente abençoado. A tua tarde, teu passeio, em nome de Jesus, aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor estará contigo. Nenhum projeto do inferno vai alcançar a tua vida, porque nós estamos aqui celebrando aquele que não dorme, que não cochila, o Deus que abre caminhos no deserto, o Deus que prospera homem aonde quer que ele vá. Comece a agradecer a Deus por essa celebração. Comece a agradecer a Deus porque Ele te trouxe em paz até esta casa. Esse ponto final já foi removido. A caverna não é o teu lugar. Pastor, eu já saí dela. Eu também já saí. Eu saí para celebrar, porque a caverna não é o meu lugar, não é o nosso lugar.